Caríssimos alunos, dando sequência ao nosso curso acerca de pontuação. Chegamos agora ao momento do travessão. Muitos acham muito difícil utilizar esse recurso, mas é porque não compreendem bem a sua finalidade. Vamos ver? O travessão apresenta uso muito diversificado na comunicação escrita. Então, às vezes ele entra no lugar de uma vírgula, de duas vírgulas, de ponto e vírgula, de dois pontos. Então, realmente tem um largo uso na comunicação. E ele revela-se como uma das melhores ferramentas de apoio à clareza do texto. De fato, o texto escrito ele se ressente da falta de muitos aparatos que a comunicação verbal, oral, apresenta. Então, nós temos que ser muito precisos nas nossas intenções comunicativas na hora de escrever. E o travessão ajuda bastante. Vamos ver algumas das suas finalidades. Ele serve para indicar a mudança de interlocutores em textos narrativos, principalmente. Exemplo, vamos ver aqui um diálogo entre Sócrates e Críton. Conta-se que Sócrates acreditava no poder do mundo das ideias e insuflava os jovens a terem uma atitude de dignificação humana. Porém, foi acusado de perverter a sociedade de sua época e condenado a tomar cicuta para matar 10 cavalos. Foi isolado em um cárcere até que um de seus discípulos, Críton, foi visitá-lo e eles travaram um lindo diálogo. Mestre, eu vim libertar-te. Subornamos o guarda. Hoje à noite a porta da cela dormirá aberta. Tu te evadirás, irás nos ensinar dignidade, verdade, louvor e honradez. Sócrates aproximou-se do seu discípulo e lhe disse: Críton, tu crês que eu estou preso? E não estás, mestre. Tu estás em uma cela de pedra, de ferro e de concreto, impedido de sair. Então, não estás preso? Não, Críton. Preso está quem tem vícios, quem tem paixões, pois aonde vai, leva seus vícios e paixões. Eu sou livre e despojado, e até onde vão os meus pensamentos, aí vou eu. Críton, insatisfeito com a resposta do mestre, voltou à carga e disse: Mas, mestre, amanhã irão dar-te cicuta para matar 10 cavalos. Sócrates aproximou-se de uma janela que fitava o mar Egeu, respirou profundamente, voltou, fitou o seu discípulo e lhe disse: Críton, tu és um mau filósofo. Tu crês que poderão matar-me? Eles poderão rasgar as minhas roupas de carne, mas eu viverei. Volte e diga para os outros que eu não fugirei desta cela, porque como é que eu posso pregar a honra concordando com o crime de fugir da prisão? No dia seguinte, no pátio interno da prisão, quando o soldado levou a taça com veneno, estendeu e entregou para Sócrates, este lhe disse: Tu ainda tens 1 hora, e entregou o veneno. E Sócrates redarguiu: 1 hora? Mas 1 hora é tão pouco para quem tem a eternidade, e tomou o veneno. Quando a sua mente se escureceu, ele caiu ao chão, e Críton, que estava ali na prisão, assistindo junto com os outros a execução do seu mestre, se aproximou, pegou afetuosamente a cabeça do mestre, colocou em seu colo e disse-lhe: Mestre, mestre, onde é que nós enterraremos o teu corpo? E Sócrates falou: O meu corpo? Joga em qualquer lugar, eu não estarei dentro dele. E partiu para a eternidade. Vejam vocês que este belíssimo diálogo entre Sócrates e Críton, ele apresenta diversos trechos em discurso direto. Esses discursos diretos são representados
pelo travessão. E temos de seguir esse esquema que eu apresentei para vocês. Cada travessão fica na linha de parágrafo. Você escreve e depois você chega até a margem da sua folha. Tem mais um diálogo e vai. Enquanto um personagem fala, você não muda de travessão. Só mudamos de travessão quando outro passa a falar. Olha como que eu fiz. Perfeito? Então esse é o uso mais comum, mais fácil que se tem do travessão. Mas vamos avançar um pouco. 2. O travessão também, ele serve para dar destaque a algum termo que se queira pôr em evidência. Pode ser uma palavra, pode ser um trecho, uma expressão, uma oração, não importa. Vamos ver? Os vícios humanos precisam ser combatidos com vigor. Esta é a nossa oração na estrutura SVC. Os vícios humanos precisam ser combatidos com vigor. S, os vícios humanos. V, precisam ser combatidos com vigor. Aqui o que aconteceu? Entre S e V, foi aberta essa estrutura e colocada uma outra informação ali dentro. Os vícios humanos, todos muito prejudiciais à saúde, precisam ser combatidos com vigor. Mas, professor, eu não poderia colocar aí vírgula? Uma aqui, outra aqui? Poderia, claro. Mas então, por que do travessão? Ele dá mais ênfase. Poderia colocar, em vez de travessão, parênteses? Sim, um aqui e outro aqui. Eu poderia, professor, colocar um travessão aqui e uma vírgula aqui? Não. Eu poderia colocar um travessão e um parênteses aqui? Absolutamente não. Vamos continuar. A dúvida do eleitor brasileiro mais crítico é a seguinte: as promessas feitas podem ser cumpridas? Observem que este travessão está sendo utilizado em lugar de 2 pontos. É comum também isso acontecer. Inúmeros livros, sobretudo traduzidos ao português, trabalham com travessões com essa finalidade. Então aqui seria tão correto usar os 2 pontos quanto o travessão. Então a dúvida do eleitor brasileiro mais crítico é a seguinte, 2 pontos. As promessas feitas podem ser cumpridas, ou travessão. As promessas feitas podem ser cumpridas, sem problema. Mais um. O amor das mães salvará o mundo. Estrutura S, V, C. S, o amor das mães, salvará. V, o mundo. C. Aqui, de novo, nós abrimos a estrutura SV e colocamos ali dentro uma outra informação. O amor das mães, que é o mais nobre sentimento humano, salvará o mundo. Poderia, professor, colocar entre parênteses? Poderia, entre vírgulas? Poderia. Por que, então, colocou-se o travessão? Ou colocaram-se os travessões? Porque quis um destaque. Eu aqui não utilizaria os parênteses, mas pode também. Mas eu não vejo, neste caso, um motivo mais justo, mais relevante para que possamos utilizar os parênteses. Nós vamos ter uma aula específica sobre eles e vocês vão entender melhor. Mas vírgulas aqui, com certeza, você não tem dúvida, também dá. Olha essa estrutura. Deus imploram sempre os homens, revogue as suas leis para que eu possa viver feliz sem ter de cumpri-las. Deus, vocês percebem que Deus aqui é um vocativo, está chamando Deus. Deus. Então, o vocativo ele vem com vírgula. Só que essa vírgula veio parar aqui, ó, na frente. Por quê? Porque foi inserida uma informação antes de se colocar a vírgula. Deus, imploram sempre os homens. Revogue as suas leis para que eu possa viver feliz sem ter de cumpri-las. É um uso bem incomum.
eu vou explicar mais adiante que quando, naquele trecho, se nós tirarmos o que está entre os travessões, se nós tirarmos a informação e tiver que colocar uma vírgula, essa vírgula vai aparecer. Só que ela aparece sempre na frente. Não faz nenhum sentido colocar a vírgula aqui. Nunca que vai acontecer vírgula e depois travessão. Ok? Deus, imploram sempre os homens. Aí vem a vírgula para marcar o vocativo. Revogue as suas leis para que eu possa viver feliz sem ter de cumpri-las. Atenção! Pode ocorrer a presença de vírgula ou ponto e vírgula após o travessão. Após. No entanto, esses sinais jamais aparecerão antes do travessão. Antes, jamais. É sempre travessão e nada de pontuação antes. Exemplo, só para reforçar, porque eu vejo isso muito nas redações. No início do século XXI, aqui nós temos uma adjunta adverbial de tempo, deslocado. Ele está no início do nosso período, naquela estrutura S, V, C, A. Ele é o último elemento, ele é o A de adjunta adverbial. Ele vai parar aqui na frente. Então ele é marcado com vírgula. Porém, eu queria uma informação antes de fechar. Eu abro o travessão, coloco a informação, fecho o travessão e venho com a vírgula. Se eu tirar tudo o que está entre os dois travessões, eu percebo que a vírgula seria necessária, porque aqui nós temos o adjunto adverbial de tempo deslocado. Entenderam isso? No início do século XXI, embora nem todos comunguem desta ideia, a maior democratização do acesso à informação digital já dava sinais claros do atraso intelectual que se vive hoje no Brasil. Prestem atenção nisso, essa vírgula jamais poderia estar aqui. Mas ela precisa estar aqui. Se eu estivesse utilizando parênteses, o mesmo ocorreria. O que eu faria? No início do século XXI, vírgula, embora nem todos, parêntese, embora nem todos comunguem desta ideia, parêntese, vírgula depois. Mas se eu estivesse usando apenas a vírgula, eu colocaria uma aqui e outra aqui. No início do século XXI, embora nem todos comunguem desta ideia, a maior democratização e vai. Tranquilo, pessoal? Seguindo então. A mentira sempre fez fortunas, o que não causa repúdio a quase ninguém, pois os fins, em boa parte das vezes, são, para muitos, plenamente justificáveis. Quando nós sabemos trabalhar bem com travessões, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, nós conseguimos modelar melhor o nosso pensamento escrito, na forma escrita. Então vamos dominar. A mentira sempre fez fortunas, pois para muitos, não. A mentira sempre fez fortunas, pois os fins são para muitos plenamente justificáveis, ou seja, nós temos uma sequência mais direta. Nós fomos inserindo informações ali. A mentira sempre fez fortunas, o que não causa repúdio a quase ninguém, pois, a vírgula, antes do pois. A mentira sempre fez fortunas, vírgula, pois os fins, em boa parte das vezes, são, para muitos, plenamente justificáveis. Claro que esse para muitos aqui poderia vir entre vírgulas, mas a opção pelo duplo travessão foi pelo fato de não dar a entender que esse são está entre vírgulas, ou seja, tivemos aqui como objetivo a maior clareza da nossa frase. Nós vamos trabalhando, insistindo, até que nós consigamos perceber qual é o melhor momento para se utilizar a vírgula, travessão, parênteses, ponto e vírgula,
o tamanho do período, isso tudo demanda uma prática que nós estamos, com certeza, envolvidos nela. Vamos ver mais um aqui? Quando a vida viu o homem em prantos, ela lamentou muito, pois o amava. Não conseguiu conter suas próprias lágrimas. Nossa, coisa confusa, mas é isso aqui, ó. Quando a vida viu o homem em prantos, não conseguiu conter suas próprias lágrimas. Era esta a informação. Por que dessa vírgula aqui? Porque nós temos uma adjunta adverbial de tempo. Quando a vida viu o homem em prantos, vírgula, não conseguiu conter suas próprias lágrimas. Então nós abrimos aqui, colocamos uma informação e fechamos. A vírgula só foi arrastada lá para frente. Quando a vida viu o homem em prantos, ela lamentou muito, pois o amava, não conseguiu conter suas próprias lágrimas. Bacana. Vamos para o último quadrante. Atenção! Caso o segundo travessão coincida com o ponto final, ele, o travessão, será suprimido. Vejamos. Ainda que haja motivos, vírgula, a vingança não eleva ninguém e é muito pior quando envolve países. Então, aqui eu teria outro, eu não ponho. Não é como os parênteses, porque os parênteses eu tenho que fazer assim, abro um parêntese aqui e fecho o outro aqui e ponho o ponto. Com travessão não é assim. Atenção, é fundamental verificar a pertinência do uso do travessão, ou seja, quando ele é conveniente e quando não é. Claro, se for para facilitar, se for para tornar mais claro, vamos fazer isso. Agora, quando nós nos sentimos tentados a colocar o travessão só para mostrar, poxa, agora eu sei usar travessão, tem que ficar atento, porque costumamos errar. No período da Guerra Fria, as incertezas eram generalizadas e desafiadoras. Isso aqui fica melhor só com vírgula. Não há um motivo, uma razão. No período da Guerra Fria, como isso aqui é uma adjunta adverbial, deslocado, no período da Guerra Fria, vírgula, as incertezas eram generalizadas e desafiadoras. Preferível, vírgula. Vamos deixar travessão, duplo travessão, parênteses, para situações que realmente demandem uma pontuação mais precisa em prol da clareza. A vida tem caminhos próprios, mas o homem pode modificá-los. Aqui nós já estamos numa situação em que o uso do travessão e da vírgula são justificáveis. Se eu quero mais ênfase, mas eu, em situações assim, prefiro colocar vírgula. A vida tem caminhos próprios, mas o homem pode modificá-los. Mas aqui também está ok. Buda, o príncipe iluminado, deu exemplo de sabedoria e de superação. Então nós temos aqui um aposto, Buda, o príncipe iluminado, poderíamos colocar vírgulas também. Então se eu quero fazer um período um pouco mais complexo, ou tive que fazer, e eu sei que eu vou colocar travessão um pouco mais para frente, então eu tenho que preferir colocar vírgulas aqui, para não ficar colocando muito travessão. Travessão aparece no texto algumas vezes. Atenção, é importantíssimo manter a sequência da ideia antes e depois do travessão. Volte aqui, por favor. Olha só o que eu quero dizer com isso. Muitas vezes eu corrijo redações em que o aluno ele entrou com uma ideia, colocou um travessão, colocou mais informações ali, com vírgula, e de repente, quando ele fecha o travessão, a frase já não faz mais sentido. Tem que fazer sentido o que está aqui com o que vem depois. Porque afinal você está colocando travessão, porque você abriu um trecho que já tinha sentido por si só e colocou outra informação ali dentro. Então, cuidado para não perder a sequência. Porque isso acaba com sua frase inteira, costuma acabar com o parágrafo. E a redação vai com a nota lá para baixo. Então, quando a vida viu o homem em prantos,
não conseguiu conter suas próprias lágrimas. Quando a vida viu o homem em prantos, aí a pessoa abre, coloca uma informação e outra, e fecha. E quando vai dar a sequência, não deu a sequência, o que ficou antes do travessão. Outra, informações que nós colocamos dentro de travessões são informações complementares e não devem ser muito extensas. Meia linha, uma linha e meia. Gente, já está ficando grande. Nas mãos hábeis, informação dentro de travessões ficam sempre pequenas. E quando tem que colocar um pouco mais, eles sabem fazer. Vai treinando, eu vou avaliando aqui com vocês. Mas tomem cuidado, sobretudo, com abrir a informação, colocar a informação dentro do duplo travessão e dar sequência à informação inicial. Perfeito? Então, forte abraço, até mais. Caros alunos, dando continuidade, vamos ver os parênteses. Para que servem os parênteses? Vejam bem, eles são um recurso de pontuação bastante utilizado, mas também em pequenas doses num texto bem escrito. Em muitos casos, os parênteses serão utilizados com a mesma finalidade das vírgulas e principalmente dos travessões. Em muitos casos, na maioria dos casos, onde couber duplo travessão, cabem os parênteses. Então, vamos ver aqui alguns casos específicos. Os parênteses são úteis para evidenciar certos termos e orações. Exemplos. O mundo das ideias, sem ser empírico como um átomo, determina tudo o que o homem é capaz de fazer. Observem que se eu quisesse colocar o duplo travessão, eu o faria sem qualquer comprometimento ou mudança de sentido da minha frase. O mundo das ideias, sem ser empírico como um átomo, determina tudo o que o homem é capaz de fazer. E vírgulas, professor, também estaria na mesma. Em muitos casos, colocar duplo travessão ou os parênteses vai dar um destaque maior para aquela informação que está ali dentro. O medo, berço rústico da fé, elevou inicialmente o homem a Deus. Então, observem, por favor, o medo, berço rústico da fé. Professor, mas não deveria ter uma vírgula aqui? Não. Se tivesse uma vírgula aqui, eu estaria separando o sujeito do verbo. O medo elevou. E na nossa estrutura SVCA, nós sabemos que não separamos o sujeito do verbo. Isso aqui apenas entrou no meio. Se eu tivesse colocado vírgulas, eu colocaria uma aqui, outra aqui. O medo, berço rústico da fé, vírgula de novo, elevou inicialmente o homem a Deus. Então, tanto faz aqui, duplo travessão, vírgula, parênteses. A Coreia do Sul, que ostenta uma das melhores educações do planeta, tinha renda per capita 50% menor que a brasileira na década de 1960. Ok. O orgulho e o egoísmo, pais de todos os outros defeitos de caráter, são os maiores obstáculos ao progresso individual e coletivo. Então, nós estamos mostrando casos que eu poderia, se eu quisesse, colocar como exemplos de utilização do duplo travessão. Todos esses aqui. Perfeito? Então, se numa sentença você já usou duplo travessão, mais adiante quer usar parênteses, ótimo. Mas em alguns casos fica melhor parênteses. Nós vamos ver ali, acompanhe por favor. Então, nós vimos que era para evidenciar certos termos e orações. Agora, para incluir informações sobre obras, sobretudo bibliográficas, autor, ano de publicação, página, etc. Exemplos. O filósofo Platão, coloquei entre parênteses, o ano de nascimento e morte. O filósofo Platão, 428, 347 a.C., marcou para sempre o seu nome na história. O livro Inteligência Emocional,
de Daniel Goleman, a primeira obra do autor, define bem o que é ser inteligente. Então, do mesmo jeito que nós vimos com os travessões, o duplo travessão ou travessão, aqui também nós teremos que jogar o ponto, a vírgula ou o ponto e vírgula para frente, caso ele tivesse que aparecer sem a informação que está entre parênteses. O livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, tirando isso aqui, teríamos essa vírgula. Por quê? De Daniel Goleman estaria entre vírgulas, mas eu quis acrescentar uma informação. Define bem o que é ser inteligente. Atenção! Atenção, os colchetes têm a mesma função dos parênteses. Aos colchetes aqui. Porém, são muito pouco utilizados. Em textos escritos para concursos, livros, de um modo geral, nós raramente vamos encontrar colchetes. Agora, na matemática, eles são uma constante. Atenção, a sigla SIC, que aparece entre parênteses ou colchetes em certos textos, significa que aquela palavra ou expressão, por mais estranha, errada ou inadequada que pareça, ou seja mesmo, foi escrita daquele jeito pelo seu autor. Então, é comum vir uma informação, uma frase, uma palavra, e de repente aparece um SIC entre parênteses ou entre colchetes. Significa o seguinte, traduzido do latim para nós, significa assim estava escrito. Vamos agora ao ponto. Pouquinha coisa para falar sobre ponto, mas é de suma importância. Esse sinal é utilizado para marcar o final dos períodos simples e compostos em frases declarativas. Porque se for frase interrogativa, vai ser uma interrogação, exclamativa, uma exclamação. Exemplos. Embora sejam todos mortais, nenhum homem vive como se fosse morrer um dia. Ponto. Acabou. Para isso. Eu finalizo o período. Lembrando que não somente o ponto final finaliza período, mas também, às vezes, uma interrogação, uma exclamação, às vezes as reticências. Atenção! A informação segundo a qual não se deve utilizar períodos longos em uma redação merece comentários. Porque nós ouvimos isso, eu ouço isso com muita frequência. Professor, mas eu não posso fazer um período longo. Como é que eu faço? E às vezes o aluno ainda não entendeu direito nem o que é um período longo. Um período de 3 ou 4 linhas não é período longo. Então, às vezes, ele tenta enfiar um ponto goela abaixo daquele período, daquela sentença, e acaba prejudicando o entendimento. Por quê? Porque ele quer obedecer ao comando que ele não pode fazer período longo, não entendendo que 4 linhas não é um período longo. Vejamos. O que é um período longo? Períodos com 3 ou 4 linhas, quando bem construídos, são plenamente aceitos por qualquer banca examinadora. Não é o fato de você fazer um período de 3, 4 linhas que fala, período longo aqui, vou tirar ponto. Isso não faz nenhum sentido. Nós encontramos períodos desse tamanho e até maiores. Em jornais, revistas, materiais didáticos, livros de bons escritores, excelentes, isso é sem problema. Agora, nós temos que levar em conta que numa redação para concurso de 25, 30 linhas, vamos imaginar uma redação com 4 parágrafos. Nós sabemos que os parágrafos, eles são unidades que devem ter início, meio e fim. Então, nós já pensamos em cada parágrafo com pelo menos 3 períodos. Um para marcar o início, outro o seu desenvolvimento e outro o seu fim. Isso é o básico. Mas pode ser que a pessoa dê conta de fazer até com 2, ou faz com 4 também. Um parágrafo com 2, 3 ou 4 períodos, podendo ter até mais, dependendo da necessidade que ele teve ali para construir o seu pensamento. Então, a ideia de ter que se escrever em períodos curtos, ela está equivocada a iniciar pela ideia do tamanho de um período longo, porque isso aqui não é período longo, 3, 4 linhas é muito normal. B, período mais longo,
considerando o que se fala por aí, com 3 ou 4 linhas, compromete a clareza das ideias? Porque é o que se fala. Porque aí a ideia vai ficar comprometida, vou perder a sequência, não vou fazer concordância direito. Esses problemas não ocorrem por causa do tamanho do período, mas pela falta de habilidade com a escrita. A clareza das ideias em um período depende de múltiplos fatores, como precisão vocabular, você escolheu bem cada palavra para figurar ali no seu período. Depende também da boa disposição dos termos da frase. Como assim boa disposição dos termos da frase? Tentar obedecer aquela ordem SVCA, tirar os termos desta ordem apenas quando se quiser dar ênfase a algum termo. Nós já conversamos muito sobre isso. Adequação da pontuação dentro do período. Lembrando que o período também pode receber e vai receber vírgula, às vezes um ponto e vírgula, às vezes um travessão ou duplo travessão, às vezes parênteses. Isso tudo já vai permitir uma leitura adequada, clara. Assim, é equivocado subordinar a clareza do período apenas ao seu tamanho. Então basta fazer um período curto que nós resolvemos o problema da falta de clareza. Isso não funciona. É mais fácil fazer períodos curtos, ou seja, se eu fizer ele curtinho, eu tenho mais chance de acertar. Em um texto bem escrito, é comum... tá certo. Em um período bem escrito, é comum os períodos variarem entre pequenos, médios e grandes. Ou seja, grandes aqui com 3 ou 4 linhas. É o que nós estamos pegando como referência. Não se trata de ser mais fácil ou mais difícil. O que é relevante aqui é a necessidade de fazê-los. Às vezes a pessoa tem que fazer um período curtinho. 2 palavrinhas, termina. Depende do estilo da pessoa. Ou às vezes ela vai fazer um médio, 2, vai fazer um pouco maior. Depende da necessidade, da forma como o pensamento está sendo concebido e passado para o papel. Ok? Então tirem isso da cabeça, que período curto é o que tem de melhor, que período longo vai tirar a sua possibilidade de clareza. Nada disso. Tá? O que é importante é aprender a escrever bem. A pessoa que não escreve bem vai escrever maus textos com períodos curtos ou com períodos longos ou com períodos medianos. Atenção! Não se utiliza o etc. com reticências depois. Exemplo, investiu em imóveis, carros, joias, etc. Isso não faz nenhum sentido. Seria um bis in idem, ou seja, um tipo de redundância. Nem isso aqui, meus caros. Um ponto para indicar a abreviatura de etc. e outro ponto para indicar o final do período. Não. Quando você quer o final do período e ele termina com etc., então você tem que se lembrar de que o ponto ele vai servir para indicar a abreviatura e para finalizar o seu período. Simples assim. 2. O ponto serve também para marcar abreviaturas. Isso todo mundo já sabe. Exemplos excelentíssimos, senhor, etc., artigo e tantos outros mais. Ok? Tchau.